Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado ouvindo mais um episódio do podcast DevPro. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio e hoje, aqui quem fala, né, antes de novo, né, como sempre, vocês estão acostumados com o Renzo abrindo o episódio, né, e agora a gente está tendo, cada vez mais está difícil a nossa agenda, então a gente combinou aqui, né, já dando um esclarecimento, a gente combinou, eu e o Renzo, que a gente vai, nem sempre a gente vai apresentar juntos podcasts, pode ser que o Renzo apresente uns, eu apresento outros, inclusive a gente tá mudando, né, porque a gente tem que mudar também, não dá pra ficar tudo igual sempre, então dá um feedback aí pra gente lá no meu Instagram, @moacirmoda, ou no Instagram do Renzo também, @renzoprobr, vai dando um feedback aí pra gente do que você tá fazendo. Eu espero poder fazer as vezes do Renzo aqui, entrevistar e apresentar e recepcionar os nossos convidados tão bem quanto o nosso querido Renzo exerce essa função. Eu imagino que eu vou conseguir cumprir minimamente bem isso. Então, de novo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast DevPro. E hoje eu trouxe um cara que vai ensinar pra gente, vai explicar como se tornar um engenheiro de dados, né? Eu estou aqui com o André Petrides. Acertei? Acertou. Primeira vez que acerta o meu nome de primeira. Primeira vez que alguém acerta o nome dele de primeira, até porque eu nunca tinha falado o sobrenome dele de primeira, porque pra mim o sobrenome dele era Grego. André Grego foi como eu sempre conheci ele. O Grego, eu vou chamar ele de Grego aqui, tá, gente? Então todo mundo chama ele de Grego. Quem tiver aí do outro lado também, quando for mandar mensagem pra ele, pode chamar ele de Grego também. O Grego, ele é programador há mais de 10 anos. Hoje ele é Head de Engenharia de Dados na Fanati, é assim que se fala? Fanati? Assim mesmo. Hoje, ele tem mais de 5 anos de experiência trabalhando com dados. Ele já foi youtuber, ele continua sendo youtuber. Antigamente, ele teve um canal no YouTube, hoje ele tem um canal no YouTube que fala sobre a área de dados, né, de uma forma geral. Mas ele teve um outro canal que eu não sei explicar qual que era o tema daquele canal, né? A gente pode até entrar, ele não é muito relevante, né? Mas a gente pode entrar nesse assunto mais pra frente. Ele tá com uma cara, a gente vai ter que se controlar aqui pra não rir, porque a gente sempre riu muito junto, né? Mas enfim, como vocês podem ver, a gente tá dando risada aqui já um do outro. O Grego é um dos bons amigos aí que eu fiz na área de programação. Inclusive, ele sempre perdia pra mim no truque e no pebolim, quando a gente trabalhou junto. 6. Truco! 6! 6! 6! 6! Essa porra! 6! Eu truco essa fala aí, viu? Enfim, seja muito bem-vindo, André Grego. Fala pessoal, tudo bem? Como o Moacir Moda, que eu vulgarmente chamo de Moa, tá? Então eu vou me direcionar a ele nesse episódio aqui com vocês no DevPro como Moa. Isso. Como o Moa propriamente falou, né? Eu tenho 10 anos aí com uma carreira de engenheiro de software, onde 5 desses 10 anos, agora já 6, né, mais ou menos, eu venho dedicando para a área de engenharia de dados, né? Fui líder da equipe de engenharia de dados em empresas de fintech, até que me identifiquei numa indústria muito legal, moderna, que tem muito a oferecer ainda para o mundo, que é a indústria de games, que é onde eu estou ativamente agora, né? Como o Mo apontou, a Fanati é uma agência de desenvolvimento de games que produz alguns jogos, né, mais voltados para o âmbito de palavras. Então, o Code Cross, o Word Lanes, o Stop, o famoso Letroca, que alguns de vocês mais antigos devem conhecer, são todos produtos da Fanati. Eu, no meu meio tempo, querendo também tirar a fala do Moa, né, do passado, o que ficou no passado a gente vê no museu, não fala aqui na realidade, mas hoje eu tenho um canal no YouTube onde eu procuro passar um pouco sobre o que é engenharia de dados. Se vocês quiserem procurar lá, youtube.com/gregotech, TECH. Show de bola, show de bola. E pra gente começar esse assunto, né,
Eu acho que a primeira dúvida que eu, inclusive, eu tenho um cheiro aí do que pode ser isso, mas eu te peço para você me esclarecer melhor. Qual que é a diferença entre ciência de dados, análise de dados, engenharia de dados, BI, analista de BI, machine learning? É um monte de termos. No fim do dia, eu sei que quase tudo está relacionado a dados, mas por favor, me dá uma esclarecida pra gente qual que é a diferença desses termos, né, de cada função. Legal. Antes de tudo, a gente tem que entender que aqui, quando a gente fala da área de dados como um todo, ela ainda tem muito pouco material acadêmico que define em pautas, em artigos, né, o que é de fato um analista de dados, o que é um engenheiro de dados, o que é um cientista, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de BI. Tá? Então, tudo isso que eu trago, que vou falar agora, vem da minha experiência na área. Tá? Existem algumas literaturas que depois a gente pode colocar aqui, que tenta trazer um pouco sobre isso, mas aí isso a gente vê no final. Mas vamos lá. Primeiro, engenharia de dados, né? Vou começar do começo. Né? Então, desde a época dos Crystal Reports, que eram aquelas análises, aqueles relatórios que a gente fazia geralmente para um sistema monolítico, né, que você buscava direto do banco de dados, fazendo queries SQL e projetava em relatórios, né, para o pessoal ver, já era um trabalho do engenheiro de dados. O que o engenheiro de dados faz no final das contas? Ele transforma a engenharia de software, que é algo que a gente conhece, é comumente chamado, comumente conhecido, em um processo de extração, transformação e carregamento de dados de um ponto de origem até um ponto de destino. Tá? Então, em tese, tudo passa por esse mesmo tipo de processo. O que muda é os softwares que foram criados para responder a necessidades específicas que essa origem até esse destino tomam. Tá? Então é muito comum você ver um engenheiro de dados desenvolvendo, seja em Python, seja em Scala, quando ele precisa trabalhar com mais dados, que é a questão da Big Data, ele pode utilizar Spark, pode utilizar outras linguagens aí de processamento distribuído, só que o principal ponto dele, seja em batch, que é um processo que acontece em um período do tempo, né, todos os dias ou em alguma periodicidade específica, ou em microbatches, que a gente também chama de streaming, que nada mais é do que a gente pegar esse período de extração, transformação de dados e diminuir ele para o período do segundo. Né, e a gente ter máquinas e ter computação suficiente para conseguir fazer isso daí. Ciência de dados. Deixa eu... Você quer perguntar? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi, então. O engenheiro de dados, antigamente, né, quando a gente construía software, antigamente, sei lá, até os anos 2010, mais ou menos, a gente tinha a camada de dados, que era o banco de dados, geralmente era um Oracle grandão lá, um SQL Server grandão da vida, e a gente tinha a aplicação, que escrevia direto nesse banco. E aí, quando a gente queria extrair um relatório, alguma coisa assim, geralmente, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que o pessoal, quando ia fazer o fechamento do mês, o financeiro ia fazer o fechamento, os caras tinham uma query lá que rodava, que demorava acho que 18 horas para rodar a query. Por quê? Porque o cara vinha, selecionava todos os dados que tinha lá do banco, baixava esses dados do banco, né, de alguma forma, e colocava num relatório. E aí esse relatório podia ser um Excel, podia ser um PDF, enfim. A comunicação geralmente era do banco de dados direto para o relatório, certo? Aí, com as novas tecnologias que foram surgindo aí, principalmente depois de AWS, dessas empresas de nuvem e tal, a gente começou a ter... Primeiro, o dado começou a ficar mais espalhado, né? Então, antigamente você tinha tudo num banco de dados só, agora você vai ter uma parte de uma aplicação que vai estar num banco, você vai ter uma parte da outra aplicação que vai estar no outro banco, e aí não passou mais, tipo assim, não deu mais para simplesmente ir lá no banco, puxar o dado e montar o relatório. Precisou, conforme a complexidade dos sistemas foram crescendo, precisou-se também de novas tecnologias e de novas estratégias para poder extrair esse dado
e montar o relatório que a pessoa, que o diretor queria, que quem fosse analisar esse relatório queria. Faz sentido, é isso? Tem um conceito muito importante aqui que aconteceu nesse meio tempo entre esses Crystal Reports, né? A gente começar a ver alguns BIs, quando ainda não tinha um paradigma da Big Data que a gente conseguia extrair os relatórios do banco, né? E botar isso em algum lugar que tinha uma ferramenta visual de mostrar esses dados, tá? Com as novas tecnologias, com o paradigma da nuvem, o paradigma da Big Data, algumas responsabilidades de processamento, né? Eu pegar o dado e colocar num lugar para depois eu extrair e jogar num ambiente analítico, acabaram dividindo em dois lugares. Então, o engenheiro de dados é o cara que vai pegar o dado de um ponto de origem, transformar esse dado e carregar esse dado em algum lugar. Seja esse lugar um ambiente analítico, seja esse lugar um ambiente onde o time de DS vai fazer as suas explorações, qualquer lugar que seja uma outra aplicação também que precisa passar por um processo de transformação, né, desse dado, mas eu também queria pontuar que é muito importante o papel do back-end também do lado da aplicação. Tá? Então, o engenheiro de dados, ele se comunica muito com o profissional do back-end, mas é o profissional do back-end que controla o processamento de dados do lado da aplicação. Tá? Então, os engenheiros de dados podem ajudar na modelagem, por exemplo, de um banco transacional, pensando, obviamente, tentando trazer um pouco de como que isso pode ajudar lá na frente, depois para o processamento analítico, mas quem cuida da parte da aplicação, pelo menos, né, foi o que eu falei no começo, né, pelo menos no que eu tenho visto até por enquanto no mercado, tá? Quem cuida do processamento de dados, da disponibilização para uma fila assíncrona ou para um local onde a gente vai puxar os dados em batch, é o time de desenvolvimento do back-end, tá? Que disponibiliza essa informação pra gente. Então tá. O engenheiro de dados é isso, né? Aí a gente tem também o cientista de dados, o analista de dados. Quais são esses outros papéis, né? Legal. O analista de dados, ele é o cara que vai fazer a ponte entre a equipe de negócio e a equipe de desenvolvimento voltada a dados, tá? Então, ele é o cara que entende as regras de negócio, ele é o cara que entende sobre processos avançados de análise de dados, então, estatística, probabilidade, ele entende sobre data storytelling, ele entende como montar como resolver, como responder perguntas, né, que são problemas no negócio e levar isso para o âmbito de dados. Ele é o cara que vai literalmente trazer o problema que tem no mundo real para o desenvolvimento em dados, né, para criar um produto de dados em cima disso. Entendi. Beleza? Beleza. E o cientista? O cientista, ele é um cara novo, né, aqui no cenário de dados. Novo não, né? Ele acaba sendo um cara muito antigo, né? Ele antes era visto muito como estatístico, né? Antes Sim. Era visto muito como um matemático, mas hoje, também com o paradigma da Big Data e com o processamento em paralelo e a cloud, tudo isso possibilitou que a gente fizesse com que a máquina pensasse, né? Através de diversos algoritmos, né, de matemática avançada e tal. Isso fez com que surgisse dentro do ambiente de dados uma nova vertente de utilizar aprendizado de máquina, que é uma metodologia, né, a utilização de ferramentas que utilizam inteligência artificial no desenvolvimento, né, na engenharia de software, para conseguir responder perguntas que antes não eram possíveis de serem respondidas, porque não existia a cognição na máquina, né? Então, se a gente for resumir o papel de um cientista de dados, ele traz o processo de ciência, que é o processo de hipótese e teste, para a solução de perguntas, a solução de problemas voltadas a dados. Tá? Então, problemas de predição, problemas de linguagem, de interpretação de linguagem natural, uma série de problemas aí que hoje são possíveis serem resolvidas
com a utilização de aprendizado de máquina. Tá? E aprendizado de máquina, quando eu falo, também falo de inteligência artificial e suas diversas, né, vertentes que a gente tem no mercado e, né, no ambiente acadêmico hoje. Tá? Entendi. Tem um amigo meu, o Henrique Bastos, que ele tem uma definição muito boa para a gente conseguir diferenciar o cientista do analista, é que geralmente o analista ele olha para trás. Então ele olha o dado e olha para trás para ver o que para descobrir tendência, para descobrir, para levantar hipóteses, descobrir causas, né, de determinadas perguntas, né? Ele olha para as dúvidas que ele respondem são dúvidas que são respondidas olhando para trás, né? E o cientista ele olha para frente. Então ele é o cara que vai predizer alguma coisa, ele é o cara que vai tentar prever se determinado recorte aqui da nossa base de clientes performa melhor, paga mais, alguma coisa assim. Então vamos tentar usar a inteligência artificial para descobrir outros recortes, né? Para descobrir outros recortes parecidos com esses dados, as características que esses clientes possuem, alguma coisa nesse sentido. Você acha que faz sentido essa definição? Faz, a metodologia de predição é uma das principais metodologias, classificatória também, né, são uma das principais ferramentas que a gente tem hoje que são amplamente já utilizadas no mercado, né? Score de crédito funcionam dessa forma, predição de quanto que vai ser, por exemplo, lifetime value de um cliente ou de um produto específico, né? São todas essas ferramentas que olham para o futuro e conseguem predizer com uma taxa de erro aceitável, né? Digamos assim. Então, com certeza. Show de bola, cara. Show de bola. Eu lembro que você começou nessa área, a gente entrou junto, né? Na Quitado. Na época era Quitado, né? Hoje em dia é Blue. E a gente entrou para a área de dados, né? Eu entrei eu nunca tinha trabalhado com dados, você também nunca tinha trabalhado com dados antes, né? Mas a gente né? A gente tinha trabalhado com. O negócio era novo, né? Tipo, engenharia. Tipo, oficialmente, a gente trabalhou. Né? Sim, mas não tinha esse cargo, né? Exato. E aí a gente entrou, tanto eu quanto você entramos para a área de dados, né? No fim do dia eu acabei meio que pivotando ali, acabei voltando para o desenvolvimento do back-end, né? E você meio que assumiu a área, né? Como que foi sua trajetória? Como que você... Beleza, já dei o pontapé aqui, né? Já comecei dando spoiler que você entrou lá na Blue nessa área de dados. E aí, como que você foi desenvolvendo a sua carreira na área de dados? Cara, boa pergunta, viu, Mo? Aquele momento em que a gente estava era um momento que no mercado brasileiro ainda estava tentando entender mais ou menos como é que eles iam. Eles já sabiam que eles tinham que pegar muita informação e eles sabiam que no futuro toda essa informação coletada ia ser utilizada de alguma forma, né? Só que não sabiam lá no passado como utilizar. Então o início dessa minha carreira, principalmente quando eu comecei a liderar a área, foi tentando entender o leque de opções que a gente tem no mercado e tentar entender o que seria o ideal para encaixar para o problema da empresa, né? O que leva até uma reflexão importante, que empresas hoje querem ter processamento de dados ou querem fazer alguma coisa com os dados porque vou usar a palavra do momento, né? Buzzword está hypado, né? Isso é muito legal você usar dados, é muito legal você ter um time de ciência de dados, porque isso atrai investidores, atrai os olhos das pessoas que se preocupam com empresas sérias, né? Mas se a área começar sem uma pauta ou sem um problema muito bem definido do que precisa ser resolvido, muito provavelmente você vai ter uma área se arrastando, né, até o momento em que os stakeholders ou o C-level da empresa consiga enxergar e apalpar o valor que traz dados para uma empresa, né? Então, voltando ao exemplo que você trouxe da Quitado e da Blue,
A gente operou como engenheiro de dados, mas a gente estava operando lá como aquilo que eu te falei no começo. A gente estava operando como back-ends, né? Com Sim. voltar exatamente para o processo de extração e importação de dados para um outro ambiente. E aí sim, nesse outro ambiente, a gente começava a fazer um trabalho de engenharia de dados, né? Então eu comecei aprendendo isso, né? Porque acabou que a área de engenharia de dados na Quitado, ela acabou sendo a área de back-end, né? E a área de uma parte do back-end, né? Uma parte da área de back-end e a área de dados analítica em si, né? Então a gente teve vários processos, né? Tivemos uma pessoa muito importante no C-level da empresa que ajudou a diferenciar essas coisas, né? Que ajudou a separar e trazer mais tração porque a gente realmente deveria fazer, né? E foi isso. Então, então, você tá falando do Eric. Do Eric, isso. Uhum. Então, é muito importante estou falando da minha experiência, tá? A minha experiência, no começo dela, foi muito difícil conciliar tanto o processamento de dados da parte do cliente, quanto depois da parte analítica, e tentar entregar alguma coisa ali coesa. Então, a partir do momento que a gente separou isso em 2 lugares, ficou muito mais fácil você trabalhar e trazer ferramentas de engenharia de dados para realmente fazer o que faz sentido lá, né? Uhum. Então essa parte inicial da minha carreira foi entendendo isso, né? A parte técnica, eu tive que me aprofundar bastante em Spark. Spark, para quem não sabe, é um framework de programação que trabalha em cima da API do Hadoop, né? Então é uma linguagem de programação que você programa em Hadoop, você faz operações em MapReduce, só que de uma maneira mais próxima de uma linguagem mais, como é que eu posso falar, user-friendly. Né? O que é MapReduce? Explica pro pessoal aí. O que é Hadoop? O que é Spark? O que é MapReduce? Legal, o Spark, né, como eu falei, é um framework que opera na API do Hadoop. O Hadoop é um framework também, a gente pode chamar ele de framework, que opera num conceito chamado MapReduce. O que é o MapReduce? O MapReduce é um artigo que foi feito pelo pessoal do Google, que trouxe, que é o que a gente vem falando aqui no episódio de hoje, do paradigma da computação distribuída. Tá? Então, antes, né, há um tempo atrás, quando você fazia processamento, você fazia esse processamento singular, né, num monothread, digamos assim, né? Numa máquina só, né? Você conseguia fazer tudo numa máquina só. E o que você fazia era uma verticalização, né, da máquina. Você escalava a máquina verticalmente e aí você tinha cada vez mais processamento. Só que a gente vai sempre bater no limite do hardware aqui, né? Então, eu só posso ter máquinas que estão totalmente linkadas ao meu processamento, ao meu limite do que o hardware tem para propor. Então, se o hardware da época é 64 GB de RAM é o máximo, e a gente tem lá, sei lá, uma placa de vídeo de 12 GB de memória de vídeo e um processador de, sei lá, X quantidade, o seu processamento é somente aquele. Tá? Com o processamento distribuído, que iniciou-se com o MapReduce, que é um artigo que, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. É super famoso o artigo, recomendo todo mundo que tem interesse na área ler. É um artigo que o Google disponibilizou, que falava sobre essa capacidade da máquina se autodistribuir em vários nós, em vários clusters. Acho que o Moa pode até pegar o nome do artigo aí, até para disponibilizar. É o MapReduce Simplified Data Processing on Large Clusters. Do Jeffrey Dean e Sanjay Ghemawat, acho que é isso. Vou colocar o link aqui, aí o Luiz vai colocar pra gente aqui nos comentários do YouTube, do Spotify. Legal. E aí, o que basicamente esse processamento, né? O que basicamente esse artigo fala? É a divisão de uma máquina, né? De uma máquina física em pequenas máquinas virtuais dentro dela, né? E aí a gente tem, se a gente for entrar aqui muito a fundo, talvez não dê muito tempo, mas tem um vídeo no meu canal que vocês podem assistir lá, eu falo puramente sobre isso, mas eu vou dar um review meio por cima aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem um nó, que ele funciona como um nó que a gente chama de master,
né, um nó que comanda esses outros nós, e esses outros nós são chamados de nodes, né? Então esse master que controla os nodes, que passa entre eles funcionalidades, né, programas, né, pequenos programas, para esses nós executarem, dado o comando, dado a orquestração desse nó pai, né, desse nó master aqui. Tá? E com isso, a gente conseguiria pegar uma quantidade muito grande de dados, levar esses dados para os nós que são responsáveis pelo processamento, né, em si, pelo MapReduce em si, e transformar aquilo e fazer mais rápido aquela operação acontecer. Mais rápido e também com mais capacidade, com mais dados para ela acontecer. Tá? Esse aqui, pessoal, MapReduce, Hadoop, Spark, são meio que a força motriz hoje de engenharia, né, de dados. A base. Então, como eu falei, se alguém tem interesse e quer saber por onde começar, recomendo fortemente começar aqui por entender primeiro o que é MapReduce, depois, obviamente, entender junto o que é Hadoop, e aí partir para essas outras ferramentas que são mais avançadas, que já estão mais modernizadas, como, por exemplo, Spark, Pig, o Zookeeper, que são outras ferramentas que são utilizadas hoje no ecossistema de Big Data. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu estou entendendo a explicação. A gente tem o MapReduce, que basicamente, a gente tem o Hadoop. Vamos começar pelo Hadoop. O que o Hadoop faz? O Hadoop vira e fala assim, olha, a sua máquina, a gente tem uma máquina aqui que ela tem a capacidade de processar, sei lá, 1 GB de dados por hora. Vamos tentar manter nessas proporções. Antes da gente ter uma tecnologia como o Hadoop, que é a implementação de um MapReduce, a gente só poderia processar 1 GB por hora, ou no máximo a gente ia ter que pegar lá, a gente tem 100 GB para processar, a gente ia ter que dividir o arquivo na mão e mandar para 10 máquinas diferentes para poder processar e depois juntar tudo de novo. Aí quando veio o Hadoop virou e falou assim, não, peraí, eu vou implementar o MapReduce aqui, então ao invés de você fazer esse trabalho de dividir e mandar, eu vou fazer isso para você. Então você mostra aqui, você tem 100 GB de tamanho de arquivo, e aí você tem 4 máquinas, por exemplo, que processam a 1 GB por hora. 5 máquinas que processam 1 GB de dados por hora. Com o Hadoop, ele consegue pegar o dado e distribuir esse dado pelas 5 máquinas e depois juntar de novo o dado processado lá no final. Isso aí. E aí, ao invés de você ter que dividir 100 gigas em 1 GB por hora, que daria 100 horas de trabalho, você está dividindo 100 gigas por 5 máquinas, que aí está processando 5, cada máquina está processando 1 GB simultaneamente, então você já vai ter aí 20 horas de trabalho ao invés de 100 horas. E aí você pode colocar quantas máquinas você quiser aí embaixo, e você pode colocar máquinas poderosíssimas, aí você junta com o cloud, com a nuvem, com a tecnologia em nuvem, então você vai poder pegar uma máquina lá de 128 GB de memória RAM, você vai poder montar umas máquinas parrudaças e poder processar dado distribuído, e com isso a gente consegue baratear e agilizar o processamento desses dados. É isso? Com certeza, assim, você pode, dentro disso de você dividir entre os nós, né, os dados, para ser resiliente à falha também. Você consegue fazer. Eu tô fazendo uma simplificação bem breve, grosseira aqui, sim, né? Uhum. Sim. E também é importante dizer que a gente está falando aqui como se tivesse uma máquina só, né? Mas que nem o Moa falou, a gente pode ter inclusive máquinas externas se comunicando em rede, em uma LAN, e fazendo esse processamento acontecer. Tá? Um dos principais pontos do MapReduce também é a transferência de dados. Tá? A gente no MapReduce não trabalha com uma transferência via internet aqui, tá? A gente está trabalhando puramente com LAN. Então, quando a gente monta um cluster e quer fazer MapReduce, todas as transferências de dados entre nós, sejam master e sejam os nodes, são todas feitas via LAN.
tá? E é por isso que a conexão e a transferência de dados também é muito rápida. Tá? Então, por exemplo, quando você tinha que fazer lá atrás, quando você tinha que separar na mão e dividir esses dados, você também dividia isso, você poderia fazer também por internet ou por outros meios que não eram tão rápidos naquela época. Entendi. Então, o resumo da história aí é que a gente está montando como se fosse uma rede física. É uma rede física de computador. Não é física porque as máquinas estão virtualizadas lá em cima, né? Sim. Mas é como se fosse uma rede física, então eu não estou acessando com você, eu não estou fazendo um ping que está indo lá para os Estados Unidos e voltando e tal. Não, é como se a máquina... como se elas estivessem todas no mesmo ambiente físico e com isso a gente tem muito mais agilidade, né, no tratamento desses dados. Legal, cara. E aí, beleza. Aí a gente chegou, aí a gente tava lá na Quitado, a gente tava meio perdido ainda. Eu lembro que a gente processava dado, mas não entendia direito ainda por quê, né? A gente tava todo mundo meio começando, né? A Quitado tinha recebido ali seu primeiro investimento, né? Aumentou time e tal. Sim. E aí a gente tava meio que descobrindo ainda o que era pra fazer, né? Aí, beleza. Segue aí sua história. Então a gente, depois que a gente conseguiu separar, né, a Quitado, former Quitado e virou a Blue, né, a gente teve uma mudança de marca e tudo mais. Na Blue a gente começou a fazer mais processamentos, né, voltados ao ambiente analítico. A gente começou a estruturar o nosso Data Lake. Então, para quem não sabe, Data Lake é uma estrutura de recepção de arquivos, recepção e armazenamento de arquivos de diversas fontes diferentes, com de diversas origens diferentes e que podem ter diversos destinos também. Então, o Data Lake ele é tanto um local de recepção quanto um local também de extração de dados e processamento de dados e tal. Geralmente, na sua grande maioria de casos, ele é feito em um HDFS, né? É um ambiente de arquivos, né? De leitura de arquivos em si, assim. E tem muita coisa, assim, só se tornou possível porque o MapReduce, como eu falei antes, ele foi o primeiro cara que começou a conseguir ler grandes quantidades de arquivos, de dados, né? Então, que estivessem num esquema previamente descrito, seja JSON, seja CSV, seja Parquet, todos esses três caras que eu falei são formatos, né? Formatos de arquivos em si, extensões de arquivos, né? Então, o Data Lake nada mais é do que um local de recepção de diversas fontes de dados, tá? Ele tem várias formas de você arquiteturar um Data Lake. A principal, que eu acho que é a mais amplamente utilizada, é você trabalhar nesse Data Lake em 3 zonas, né? Uma zona de staging, uma zona raw e uma zona trusted. Tá? A zona de staging é onde você recebe o dado, mas ele é efêmero. Né? Então, recebi o dado, quero manter ele aqui por um período curto de tempo para fazer alguma coisa, né? E depois ele é deletado. A zona raw, que é onde você mantém todo o seu dado lá da maneira mais crua possível, e a zona trusted, que é os dados depois de serem processados e serem validados e garantidos que aquele dado representa de fato uma informação da realidade. Aí a gente vai ter só para, desculpa te cortar, a gente vai ter um Power BI da vida, um Google Data Studio da vida, uma ferramenta de análise desses dados. A gente vai ter essas ferramentas olhando para os dados que estão em Trusted, é isso? Os dados em Trusted já estão processados. Sim, sim. Em Trusted, no Data Lake, esses dados já estão processados, já passaram por um processo de sanitização, né? Se a gente seguir, né, algumas etapas básicas, né, do processamento de dados, a gente garante, assim, teoricamente, o dado que está na Trusted é o dado que pode ser confiado. Né? Esse que é a necessidade de ter essa zona. E ele está estruturado já também, né? Ele está estruturado. É importante isso também, tá? Eu falei de JSON, eu falei de CSV e Parquet, mas o Data Lake ele pode também receber dados não estruturados, tá? Você pode ter arquivos de texto, de extrações da internet, se você fez um scrapping de alguma página e trouxe para lá, ou dados de mainframe, ou qualquer tipo de dados, esse dado também que não está estruturado, ele pode permanecer numa zona no Data Lake até ser capturado por algum processo de transformação e disponibilizado depois numa zona trusted que vai ser utilizada pela equipe de negócio. Para quem não sabe, JSON, desculpa, Gregor, JSON, Parquet,
CSV, são estruturas de arquivos, né? Então, estrutura de dados, na verdade, né? Então, o que é um JSON, né? Um JSON é um JavaScript Object Notation, não lembro o N. Eu acho que é Notation. Ou seja, é o arquivo, são os seus dados estruturados de uma forma que faça sentido para um outro software ler, para um ser humano ler, para alguém ler. CSV basicamente é um Excel, né? Então, o CSV é um Excel sem fórmula, sem tratamento, sem estilo no texto, nada disso. Então, assim, Parquet é um formato já mais... o Parquet é binário, se eu não me engano, né? Então, ele fica mais fácil de ser lido, né? Porque aí tudo que é binário, a máquina lê mais rápido, né? Então, assim, esses são esses formatos. Quando eu perguntei na estrutura, acho que eu usei o termo errado. O que eu quero dizer é o seguinte, esses dados, vamos supor, né? Eu tenho uma ferramenta de relatório lá, né? De dashboard, eu tenho um painel de controle. Nesse painel de controle eu quero saber, sei lá, quantas vendas teve no meu site ontem. Esse dado ele vai estar ele vai estar já organizado para responder essa pergunta lá pro meu painel de controle, é isso? Perfeito, é isso mesmo, tá? A gente pode tanto extrair essa informação da Trusted, da zona Trusted que eu expliquei no passado, através de algumas ferramentas, citando elas, o Hive, o Presto, essas engines que permitem você fazer consultas SQL, tá? SQL, para quem não sabe, Structured Query Language, que é uma linguagem, uma sublinguagem de programação que aproxima da linguagem natural para você fazer consultas em bancos de dados, tá? Então, a partir do SQL, você consegue consumir essa quantidade de arquivos que está no Data Lake para conseguir responder essas perguntas que o Moa citou. Mas não necessariamente você precisa deixar isso no Data Lake, ou ter o Data Lake como esse local de onde você vai consumir os seus dados já tratados e organizados para, por exemplo, disponibilizar num BI, né? Numa ferramenta de BI, que casa com aquela pergunta que você fez no começo de engenharia de BI, né? Sobre qual que é o papel de um cara de BI, né? O que é um engenheiro de BI também. Então hoje esse papel está cada vez mais destacado, né? Então Sim. O engenheiro de BI, ele é o cara que opera exatamente entre a zona Trusted e o que a gente chama essa estrutura, né, de business intelligence, né, de dashboards e tal. Ele pode e deve participar de um processo de criação se o time de dados ou responsável de dados da empresa optar em ter um Data Warehouse ou hoje mais recente um Data Lake House, né, que é uma mistura do Data Lake com o Data Warehouse. Depois o que é um Data Warehouse aí pro pessoal? Legal. O Data Warehouse, ele é uma implementação, né, é uma arquitetura de dados voltada a você modelar um banco de dados relacional para responder perguntas analíticas, tá? Então, a gente usava, né, naquele época lá, Crystal Reports, todos esses caras, antigamente a gente usava banco de dados relacional porque era o que as aplicações realmente utilizavam em si, né? Antes as aplicações elas eram, o modelo de dados dela era relacional. Então, cliente Sim. possui telefone, sei lá, possui alguma coisa, o cliente, empresa possui clientes, então era muito importante a gente ter os relacionamentos, né, entre os fatores do lado da aplicação, ainda é hoje, né, hoje tem Sim. ferramentas diferentes, mas a gente ainda segue muito esse modelo relacional, né, e o Data Warehouse nada mais é do que a aplicação do modelo relacional para você conseguir fazer consultas, otimizar o seu processo de solucionar perguntas analíticas, perguntas estratégicas num banco de dados eletrônico, né? Que pode ser qualquer um, tá? Hoje tem bancos de dados que funcionam muito bem para isso, que funcionam só para Data Warehousing, né? Que é a modelagem. E aí tem diversos tipos de modelagem de dados para Data Warehouse. A mais famosa de todas é o Star Schema, né? Que é aquele onde a gente tem
Sim. É importante falar sobre tabelas relacionais aqui, né? Tabelas relacionais, elas têm uma relação entre elas, né? E a mesma coisa acontece no ambiente analítico, né? A gente tem uma relação entre dimensões analíticas, né? Quando a gente usa, por exemplo, a gente quer ver a dimensão de monetização e a gente quer ver uma dimensão de progressão dentro de jogos, né, que eu posso trazer que são exemplos mais frescos aqui na minha memória, né? Então, isso é o Data Warehouse, né? E já pontuando, já até para dar também o que eu tinha falado, o Data Lake House é exatamente a necessidade, dado o paradigma da Big Data, de você trazer essa modelagem de dados de um Data Warehouse para o Data Lake. Então você deixa de ter a necessidade de ter um banco de dados eletrônico que possui a estrutura, o ACID, né, que é a atomicidade, a consistência, a durabilidade e por aí vai. Né? E você traz isso tudo para o Data Lake sem a necessidade de ter um software de banco de dados eletrônico. Né? Então é você fazer as operações que antes você fazia num banco de dados, né? Por exemplo, MySQL, por exemplo, Postgres, Redshift, todos esses caras que eram implementações de banco de dados, e você passa a fazer isso num Data Lake, utilizando MapReduce e essas novas ferramentas. Entendi. Então, vamos lá, teve um monte de termo aí, deixa eu ver se eu... então, por exemplo, ACID, né? O que é ACID? ACID eram premissas, uma sigla. Né? Imagina, é uma sigla. ACID é um conceito que se refere a 4 propriedades de transação de um sistema de banco de dados: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, atomicidade, né, é um dado que ele tem que ser único, né? Ele não pode ser, não pode estar... imagino que ele tem que ter uma referência única, né? Deixa eu ver. Atomicidade. Em uma transação envolvendo 2 ou mais partes de informações discretas, ou a transação será executada totalmente ou não será executada. Então não tem nada a ver com o que eu estava falando. Ou a transação será executada totalmente ou não será executada. Então, ou seja, eu tenho o dado do Moacir tá lá, Moacir Moda. Aí eu falo, puta, mas faltou o Neto, que é o meu último nome. Então eu vou alterar essa informação no meu banco. A atomicidade garante que a informação ou ela vai ser alterada ou ela não vai ser alterada. Ela não vai ficar no meio do caminho. Então se eu mandar atualizar 100 nomes, ou atualizo 100 ou não atualiza nenhum. Eu não posso ficar atualizando 50 nomes, por exemplo. Né? Não é exatamente esse exemplo, mas a bem grosso modo seria isso. E aí você me interrompe se eu estiver falando besteira, tá? Não, mas é isso mesmo. Consistência. A transação cria um novo estado, né? Então, ou seja, eu salvei lá no banco, esse banco ele tem que garantir que essa informação foi salva e ele tem que garantir que eu consiga recuperar essa informação de alguma forma, né? Então essa é a consistência. O isolamento. Uma transação em andamento, mas ainda não validada, ela tem que permanecer isolada, né? Então, o Grego atualizou o nome dele de lá, da casa dele. Eu atualizei o meu nome daqui. A gente fez isso ao mesmo tempo. O banco ele tem que saber trabalhar isso para que a transação do Grego não influencie na minha transação e vice-versa, né? Então, isso se chama isolamento. E durabilidade. Dados validados são registrados pelo sistema de tal forma que, mesmo no caso de uma falha, eu reinicio o sistema, os dados estão disponíveis em seu estado correto, né? Então, ou seja, vou dar um exemplo, a memória RAM. Tudo que está na sua memória RAM agora, do seu computador, do seu celular, do seu Apple Watch, de qualquer device que você tenha, tudo que tiver na memória RAM dele, se você reiniciar, você vai perder essa informação. É uma informação que ela não... ela é uma informação volátil, né? Ela não é persistente, ela não é durável. Agora, toda a informação que tiver no cartão SD, no HD, na nuvem, né? E aí no Dropbox, que lá no Dropbox ela vai estar num HD físico, né? Essa informação ela está persistida, ela está durável, né? Então, se eu desligar meu computador hoje e ligar amanhã, a informação vai continuar lá. É basicamente isso. Então, já esclarecemos o que é ACID, Presto, Hive, essas ferramentas, Google Data Studio, né, o Power BI. Então, vamos lá. Presto e Hive são ferramentas que você pode utilizar para consultar esses dados de uma forma mais simples, né? Então, você vai ter esse dado lá em Parquet, você vai ter esse dado em JSON, você vai ter esse dado
em formatos que não são formatos de um banco de dados relacional, né? Esse dado não vai estar necessariamente dentro de um banco de dados, mas com essas ferramentas a gente consegue consultar esses dados como se eles estivessem dentro de um banco relacional utilizando SQL. É isso? É isso, é uma Query Engine, né, que é um motor de queries dentro de um ambiente HDFS, um ambiente de armazenamento de arquivos. Exato. O Presto é essa ferramenta do Facebook que desenvolveu ela, e o Aham. Hive é uma das primeiras ferramentas desse tipo que a Apache Foundation É isso que eu ia falar. É da adquiriu. Apache. O Hive é da Apache, o Spark é da Apache também, né? Sim, O Hadoop é da Apache também, né? da Apache também. É, Praticamente a Apache, em termos de open source, ela é soberana, né, no mercado de engenharia de dados. Entendi. Então, e Power BI, Google Analytics, Google Analytics não, né? Mas Power BI, Data Studio são ferramentas para você montar o dashboard, né? Então, você imagina, vamos tentar fazer o caminho completo do dado aqui, né? Você entrou aí no seu celular, aí você fez uma compra num site. Aí a compra foi feita, o site ele vai ter um back-end, esse back-end vai processar essa informação, e vai colocar no banco de dados relacional, que é o banco de dados de operação, né? O banco de dados que está sendo utilizado para operação. Aí aí esse desenvolvedor, o desenvolvedor back-end, ele vai pegar esse dado e vai disponibilizar de alguma forma. Olha, tem um dado aqui que o Moacir fez uma compra no nosso site. Eu vou disponibilizar isso para a equipe do Grego vir e pegar esse dado. Aí o Grego pega esse dado e coloca lá no Data Lake, primeiro no staging, para poder fazer algum processamento rápido e tal. Aí ele vai colocar, do staging, ele vai processar esse dado e vai colocar o dado processado na zona trusted e o dado não processado, que é o dado cru que ele recebeu, ele vai colocar na zona raw, né? Raw em inglês significa cru. Certo? Isso pode acontecer tanto da forma que você falou, assincronamente, ou seja, eu adiciono na RAW e ao mesmo tempo na Trusted, depois de um processamento ali em streaming ou seja em batch, tanto faz. Mas também pode acontecer de você ter uma arquitetura que do staging você cai para o RAW e do RAW você cai para Trusted, tá? Sincronamente. E aí, então, quando você está colocando na Trusted, você vai processar esse dado, você vai transformar, né? Tem uma sigla muito famosa em engenharia de dados, é o ETL, que é o Extract, Transaction e... Transform. Perdão. Extract, Transaction... Não, Extract, Transform and Load. Desculpa, gente. Eu tô com Transaction na cabeça. Extract, Transform e Load, né? Ou seja, você vai extrair o dado de algum lugar, no caso é do nosso sistema de pagamentos, do nosso sistema back-end aí do site. Você vai transformar esse dado levando em consideração qual que é a estrutura que você quer colocar esse dado lá, que o seu analista de dados está precisando, e você vai carregar esse dado, no caso, nessa zona Trusted. Aí na zona Trusted você vai ter um Hive, um Presto, fazendo uma interface para isso. Então, ou seja, você vai colocar esse cara ali na frente pro Google Data Studio pegar e fazer assim, olha, no Google Data Studio eu vou usar uma query SQL, eu vou fazer lá uma sequência de comandos em SQL que vai ser ativado no Hive, por exemplo, e aí o Hive vai olhar essa base, vai ler essa query e vai falar assim, beleza, essa query que o Google Data Studio está me pedindo, ela quer os dados dos pagamentos, das compras que foram feitas ontem. E aí ele vai pegar essa informação, vai entregar para o Data Studio, e aí vai ter um dashboard bonito lá, um painel bonitinho, informando, olha, ontem teve 100 compras no site, uma delas foi a do Moacir. É basicamente isso. Faz sentido o exemplo que eu dei? Faz. Inclusive, esse exemplo que você deu é um dos exemplos mais modernos, onde a ferramenta de BI consulta direto do Data Lake. Mas também, em algumas arquiteturas também, um pouquinho mais antigas, quando eu falo antigas, eu estou falando aí de uma questão de 5 anos, tá, pessoal? Uhum. Tipo, não é 5 anos foi quando a gente nada. começou com isso, né? Entendeu? Mas você também tinha uma outra zona da Trusted, que é esse Data Warehouse,
que eu comentei aqui, que é você pegar a informação e processar essa informação para um banco de dados mesmo, Exato. e aí você conecta as ferramentas de BI direto com o banco de dados. É isso. Então, assim, a gente tem. Eu acho que ficou um pouco técnico demais, mas eu tô tentando fazer o trabalho aqui de descomplicar um pouco a parada, né? E também é o seguinte, se continuar muito complicado, vai lá no canal do Grego que ele tem vários vídeos explicando, né? Um pouco mais detalhado. Eu vi que tinha um vídeo falando sobre SQL, ensinando o básico de SQL. Você tem vídeo falando de todas as ferramentas que um engenheiro de dados tem que conhecer. Então, assim, o canal do Grego vai explicar muitos termos que não ficar tão claro aqui. E também, se você não souber, manda lá. Qual que é o seu Instagram, Grego? É @André Petrides. @André Petrides, ou no meu também, @Moacir Moda. Manda pergunta lá que a gente responde com o maior prazer, tá? Então, beleza, a gente conseguiu entender mais ou menos, né? A gente, da sua trajetória, a gente acabou indo um pouco pro que era, né? Aí, só pra gente finalizar, então, a sua trajetória, aí você ficou responsável ali pelo time de dados na Blue durante muito tempo. Aí você acabou indo pra Fanati, né? Como que foi essa transição, cara? Então, na Blue a gente conseguiu chegar numa estrutura muito boa, assim, né? A gente conseguiu estabelecer lá uma estrutura de dados que conseguiria evoluir por si só, que conseguiria escalar, né? Mas quando eu saí de lá, eu saí porque eu estava procurando empresas que possuíssem uma ingestão maior de dados, né? De maior tamanho de dados, um desafio maior, no caso, né? Então, hoje a indústria de games, para vocês terem uma noção, a gente processa por dia mais ou menos 1 petabyte e meio Nossa. de dados. Só na Fanati? Então, só na Fanati. Nossa. Todos os jogos da Fanati processam mais ou menos isso daí, por dia. Tá? A gente recebe menos, mas quando a gente faz o processamento olhando uma janela muito longa de tempo, né? Então a gente tem que estar sempre ali processando por conta de machine learning, algumas coisas que a gente tem que sempre olhar uma base histórica, né? Então, o desafio da Fanati foi um desafio um pouquinho mais complexo, porque ele envolvia como você constrói sistemas que processam distribuidamente mais dados, né? Então aí já vem. Aí eu tive alguns outros desafios, né? Eu tive um desafio de processamento em streaming, eu tive desafios de otimização, de MapReduce, e é onde eu tô hoje, né? Eu tô tentando estruturar uma arquitetura analítica, totalmente analítica, então isso é super importante, como eu falei no começo, repito agora, se tiver algum CDO, algum dono de algum cara que quer implementar dados na sua empresa, é muito importante que o time de back-end e o time de engenharia de dados estejam extremamente conectados e saibam exatamente qual que é o papel dos dois, tá? E hoje eu estou fazendo exatamente isso, eu estou cuidando só dessa parte analítica, da construção de uma ferramenta de processamento de dados, desde esse ponto origem que o Moa falou, até o ponto final na disponibilização para o BI e para o time de DS para N jogos. Então toda vez que eu tenho um jogo novo, eu quero implementar essa arquitetura para todos os jogos novos para prototipar o jogo. Entendeu? Então hoje o meu desafio ele é mais esse na Fanatismo, sendo bem resumido, tá? Em tudo isso que eu falei. Mas tudo em engenharia de dados e arquitetura de dados se passa nesse fluxo que a gente exemplificou aqui, que o Moa resumiu agora no final. Tá? Podem existir algumas variações, mas tudo é muito parecido. Show de bola. Show de bola, cara. E aí, pra gente encaminhar aqui já pros finalmentes, a grande pergunta, né, que leva o título desse episódio é: como que o cara que tá lá do outro lado, é um cara que tá começando, ele tá tendo contato com tecnologia agora, ele ainda não trabalha com tecnologia de forma direta, ou com programação, com engenharia, com análise de dados de uma forma direta, essa pessoa tá querendo entrar nesse mercado de tecnologia, o que você, Grego, indica para essa pessoa se tornar um engenheiro de dados? O que ela precisa aprender? Quais são os livros? Onde procurar vaga? Dá uma resumida aí pra gente.
Legal. Bom, primeiro, né, vamos lá. Para começar, eu recomendo engenharia de dados. Sem sombra de dúvida, você tem que saber lógica de programação, tá? Então, eu começaria fazendo um curso para aprender o que é lógica de programação, tá? Linguagens, eu recomendo muito fortemente Python, tá? Pode ser que durante a sua carreira você encontre no máximo uma outra linguagem que é o Scala, que também é uma linguagem baseada em Java, mas ela é muito parecida com o Python também, tá? Só tem algumas diferenças, mas eu recomendo fortemente você aprender Python. Isso linguagem de programação, tá? Eu recomendo modelos de dados, tá? Modelos de estruturação de dados, modelos de variáveis de dados, tipos de variáveis complexas, como é que eu posso falar aqui? Algoritmos. Então, qual que é o algoritmo de melhor caminho, né? O Dijkstra, que é um algoritmo que encontra o caminho ótimo, dado um grafo, esse tipo de coisa. Que mais? Que em engenharia de dados a gente vai muito para a área de engenharia de software, né? Então, algumas coisas básicas de engenharia de software a gente tem que ter. Livros, eu recomendo fortemente quando a gente pensa em Python, aquele do... Qual que é o nome dele? Acho que eu tenho ele aqui. Aquele lá, aquele roxo. Do... O Usa Cabeça? Python Fluent. Python Fluent. Luciano Ramalho. Luciano Ramalho, isso. O Python Fluent, Estruturas de Dados, um livro também um pouco antigo, mas muito bom. Eu esqueci o nome do autor. Eu tenho também, eu não queria levar lá pro meu canal, mas eu fiz um vídeo no meu canal com tudo que você... o título do vídeo é tudo que você precisa para começar na área de engenharia de dados. Tá? E nesse vídeo eu dou algumas literaturas, eu falo uma trajetória do que você tem que seguir. É importante, muito importante vocês saberem Git para qualquer área de engenharia de software. Eu recomendo muito forte, apesar de em algumas empresas já estarem sendo utilizados Windows, essas coisas, mas eu recomendo fortemente aprender Linux, tá? Como operar um Linux, como trabalhar num Linux, isso é extremamente importante. Acho que mais do que isso, vocês podem dar um pulinho lá no canal e dar uma olhada no vídeo. É rapidinho, o vídeo tem menos de 10 minutos, vocês vão sair com uma base pronta. Tem até alguns conteúdos lá que é o processo para se tornar um engenheiro de dados, né? Que eu dou umas aulinhas lá sobre tudo isso, tá? Então, legal. Vocês podem dar um pulo lá também. Show de bola, cara. E comunidade, locais para conhecer gente que tá querendo entrar nessa área também, o que você recomenda, cara? Evento, meetup? Eu recomendo muito os meetups de Python, tá? Porque tem muita gente lá. Não tem hoje, Moa, a gente não tem ainda uma comunidade formada, focada só em engenharia de dados, tá? Uhum. Existem os caras do Minerando Dados, que eles são muito bons, eu recomendo eles, tá? Mas a gente não tem hoje, por exemplo, uma comunidade como se fosse o Python Pro, assim, sabe, focada em engenharia de dados. Então, muito dessas coisas você pode pegar informações nos painéis da AWS, nos painéis da GCP, nas comunidades de Python, nas comunidades de Scala. Ainda não existe, mas já existem iniciativas, mas nenhuma delas eu acho que trata de alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu conheço só uma comunidade de dados no Azure, uma comunidade de dados usando Python, né? Então Entendi. Não tenho aqui a comunidade para indicar, tá? Não, mas já tem... O pessoal do Minerando Dados é bom também, já acompanhei algum conteúdo deles. E, cara, a comunidade Python Pro, a gente não fala especificamente de engenharia de dados, a gente teve algumas iniciativas de ciência de dados já, né? Mas entra lá, se você quiser entrar no Galera Dev Pro, bit.ly/Galera Dev Pro, acho que é isso, deixa eu ver aqui se esse é o endereço mesmo. bit.ly/canal DevPro. Aí lá você vai pegar o link, tá bom? Entra aí e, cara, chama o Grego lá no Instagram, @André Petridis, Petridis, é isso, né? Isso.
E chama o Grego lá, deixa um comentário no vídeo dele lá no canal do Grego. O canal do Grego era o antigo, né? No Grego Tech agora, né? No Grego Tech. Deixa um comentário com ele lá. E que o Grego com certeza vai te ajudar aí, beleza? Grego, muito obrigado, cara, pela aula que você deu pra gente. Muito obrigado pela presença. Sabe que eu te considero um grande amigo. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui, por doar um pouco do seu tempo aí para poder colaborar aqui com a nossa audiência, com a audiência do podcast Dev Pro. E, cara, deixa aí seus comentários finais e seus contatos aí pro pessoal que tiver mais curiosidade entrar em contato com você e bater um papo. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pro pessoal do Python Pro, principalmente ao Moa, pela oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre essa área. Uma mensagem para todo mundo a área está crescendo. Ela ultimamente tem crescido mais que a própria área de ciência de dados e tem sido cada vez mais difícil encontrar profissionais, mesmo os que estão querendo apenas começar. Tá? A área de engenharia de software ela tem muita demanda, então quem tiver alguma dúvida, quiser começar, não perca tempo, comece. Tá? Existem diversos canais no YouTube que te ajudam nessa parte introdutória. Um deles é o meu, né, o youtube.com/gregotech. Eu também faço alguns conteúdos no Instagram de Python, né, então @André Petrides, tá? Vocês podem, por esses dois, podem entrar em contato comigo que eu vou fazer o possível para responder aí dentro de um tempo razoável. Né? Demais é isso. Show de bola, boa. Show de bola, Gregor. Obrigado, cara. Muito obrigado pela sua presença. E para você que tá aí nos acompanhando até o final, né? Dá aquela moral aí pra galera, né? Porra, pegamos um puta conteúdo legal aqui. Então, por favor, nos siga no Spotify, se você estiver ouvindo através do Spotify, e liga o sininho, que aí sempre vai receber notificação de novos episódios, né? Se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal e também liga o sininho para poder receber as notificações, dá um like aí no vídeo, deixa seu comentário aí, a gente sempre responde todos os comentários. E, de novo, né, entra no nosso canal do Telegram, porque lá você vai saber de todas as novidades, inclusive o Galera Dev Pro, que é o nosso grupo público para bater papo lá, bit.ly/canal Dev Pro, de novo, bit.ly/canal Dev Pro. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando. A gente tá, mais um detalhe importante, né? A gente está mandando uma newsletter toda quarta-feira com as novidades do mercado, com as novidades que aconteceram aqui na Python Pro. Se você quiser se cadastrar, entra no site pythonpro.com.br, que lá muito provavelmente a gente vai ter algum link aí. Luiz, inclusive, conversando com você ao vivo aqui no podcast com o nosso produtor, o Luiz Boldrini, a gente precisa, inclusive, deixar alguma área lá no site para o pessoal se inscrever na newsletter, né? E lá na newsletter a gente manda um formulário perguntando, né? Para você mandar sugestões, para você dar a sua opinião sobre o podcast. Por favor, sinta-se à vontade, a gente está aqui para produzir conteúdo para você. Então, ouvir o que você tem a dizer vai ser muito importante para a gente, tá bom? Por hoje é só então, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.